Bom, gente, hoje, dia 29 de janeiro, é celebrado o Dia Nacional da Visibilidade Trans, né? Uma data importante e que celebra a identidade e os direitos das pessoas trans no Brasil. A data de hoje foi criada para destacar as conquistas da comunidade trans, mas para chamar a atenção também para os desafios que essas pessoas ainda enfrentam, né? Como o preconceito, a violência, a discriminação. E para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos a jornalista, ativista em direitos humanos LGBTQIAPN+, e escritora Lohana Pausini. Seja muito bem-vinda, Lohana. Obrigada, querida, pela oportunidade de estarmos sempre conversando. A pauta LGBTQIA+, é uma pauta muito sensível e de suma importância para a sociedade. Pois é, muita gente ainda vê essa causa, né, como se fosse algo ruim da sociedade, né, como se fosse... Não estou encontrando as palavras agora, né, mas eu queria falar a respeito de quem vive, né, muito se fala assim, o que é, mas assim, as pessoas vendo o que é de fora, né, sem entender quais são os reais desafios que a pessoa, né, trans sofre ali na sociedade, enfim, na família. A gente sabe que são temas delicados, né, Lohane? O problema é que a sociedade brasileira, nossa sociedade, quando eu falo sociedade brasileira, é a nossa sociedade, é o país que eu vivo, apesar de ser o país que mais mata pessoas trans no mundo, é o meu país, né? E então a gente não pode fugir muito dessa realidade. Mas é preciso que se entenda o que é a cidadania trans, que nós lutamos tanto para conquistar isso, né? É fato que nós temos conquistado algum espaço na sociedade, porque se você olhar para a década de 70, 60, a nossa realidade era realmente muito tenebrosa. Nós viemos nós estamos falando de visibilidade trans, a visibilidade que nós possuíamos nessas décadas, que eu ainda não sequer era nascida, mas assim, que muitas tiveram que morrer para que eu pudesse estar hoje, agora, dialogando com você. E quando eu falo morrer, é realmente lutar pela sua cidadania, por direitos básicos civis. Há direito, por exemplo, que eu falo da qualificação profissional, a educação básica, de constituir família, de ser chamada e respeitada pela sua própria identidade. Até isso era nos negado. Então, quando eu, por exemplo, luto pela minha qualificação profissional, eu quero dizer que eu quero concluir o ensino médio, eu quero concluir meu ensino fundamental. Você é trans, por que você não estuda? Se você for olhar a realidade do ambiente escolar para pessoas trans, ele é hostil, porque a identidade trans, ela não é respeitada, o nome social não é respeitado, a diversidade sexual que existe na sociedade, ela não é dialogada em sala de aula, então o ambiente escolar, ele é hostil. Quando eu estudava no ensino médio, eu lembro, e eu falo aí que não é de tantos tempos longos, né? Década de 90, quando eu ainda fazia o ensino médio, eu era perseguida, colocava minha cabeça no vaso sanitário, tentaram me violentar dentro do banheiro, né? Então eu era agredida sempre pela minha identidade, pelo quem eu era. Nossa. E isso é o sistema querendo te colocar para fora, né? Porque o teu lugar não é aqui. A faculdade é o mesmo ambiente, né? O mercado de trabalho, ele é transfóbico, né? Sabe-se que nós conquistamos a criminalização da transfobia nesse país, que é um grande avanço, sem dúvida, né? Mas cria-se uma transfobia institucionalizada, estrutural, para que o preconceito ainda continue te empurrando para fora do mercado de trabalho. Então elas acabam nas esquinas, na prostituição, na marginalização, na criminalização. Então, assim, quando se fala de políticas públicas voltadas para essa população, nós estamos falando justamente dessas garantias de direitos, que eu possa estudar, que eu possa me qualificar, que eu possa conquistar família. Afinal, eu sou um ser humano e eu sou uma cidadã ou um cidadão, né, homens e mulheres trans que lutam para se fixarem na sociedade. Nós estamos falando de direitos básicos. E aí tem gente que não entende a pauta, como você colocou, e querem colar isso como privilégio. Agora vocês querem privilégios, vocês querem cotas específicas para que garantam vocês nesses espaços. Ora, se esses espaços eles são nos negados, né? O que incomoda a sociedade transfóbica, a nossa sociedade, é a nossa ascensão, justamente. Porque enquanto você estava na esquina da prostituição, na marginalização, estava ok. Mas quando você ousa transpassar esse espaço, como eu ousei e muitas outras ousam, e aí eu falo dessa ousadia, significa dizer que eu estou enfrentando essa transfobia, quando eu digo, não, mesmo me expulsando, mesmo me batendo, mesmo tentando todo tipo de violência, eu continuei na sala de aula, eu continuo na faculdade, eu continuo no mercado
mercado de trabalho enfrentando, portas se fecham, portas se batem na minha cara, mas eu estou lá sendo resistência. Quando uma Érica Hilton, por exemplo, chega no Congresso Nacional, né, nós no Maranhão nós temos uma vereadora, a primeira trans eleita no nosso estado, que é a Mônica Assis, no município de Turiaçu, foi eleita como vereadora. Essas figuras, elas são de muita significação para a comunidade trans, porque significa dizer que é resistência. Sim. Né? Nós precisamos, nosso lema é resistir para existir. Justamente por quê? Porque esse sistema, ele quer nos trucidar, eles não venham para esse espaço porque esse espaço não te pertence. Mas quem delimitou esse limite? A sociedade que é transfóbica, né? Com certeza, gente. Olha isso. E as pessoas, às vezes, que fazem esse tipo de violência com pessoas trans, muitas das vezes nem sabem o real motivo pelo qual estão cometendo aquela violência. Apenas por estar ali naquele movimento, e, enfim, sem nenhum motivo real, aparente, significativo, porque não existe, né? Não existe enfim, dessa maneira, né, significativa, não existe, não tem como, não tem pra quê. E realmente vocês ultrapassando tudo isso, né, mostrando que são capazes, porque o que eu vejo, né, como a gente já destacou ainda há pouco, quando tá na esquina tá ok, quando tá na esquina, pais de família procuram, né, pessoas, né, da sociedade, de diferentes religiões, de diferentes classes sociais, porque do mais alto, né, empresário. Porque aí entra a contradição. O Brasil tá nas estatísticas, aí não sou eu, Lohana Pausini, que está dizendo apenas isso. A ANTRA, a Articulação Nacional de Pessoas Trans, a própria ONU, que é um órgão internacional, faz esse levantamento de dados que coloca o Brasil como o país mais transfóbico do mundo. Na contradição que você está colocando, que os pais de família vão lá e procurar a trans que está na esquina, é o país que mais consome pornografia trans no mundo também. Né? Então, é uma coisa realmente contraditória, né? Aquele que odeia e aquele que deseja o corpo trans ao mesmo tempo. Mas na surdina, na calada. Sim. Porque, como eu estou te dizendo, eles querem que a gente fique só naquele local que foi delimitado para a gente existir, na surdina, na calada da noite, né? Só que, claro que a gente não vai ficar acomodada ali. Então, a comunidade trans precisa também acordar para essa realidade, porque não adianta apenas os ativistas, os militantes estarem na luta, né? E a comunidade inteira tem que acordar para uma realidade, que nós precisamos avançar em políticas públicas, que nos garantam, e políticas públicas que eu falo, políticas de governo, Sim. que são transitórias. Nós estamos falando de políticas de Estado, é aquela política que permanece, aquela garantia de direito e que ninguém pode mais... com o governo que passa, o que entra, te tomar isso de volta, alterar. Nossa, gente, olha, a nossa entrevista maravilhosa aqui. A gente tem quantos minutos, Alexia? Já foi, né? Gente, é porque a pauta realmente é uma pauta que cabe muitos esclarecimentos. Agora, o que eu gostaria de falar para você muito rapidamente, né? Independente aí qual seja a sua condição, qual seja ela, né? Não desistam nunca, né, do seu estudo, de você melhorar. Se ninguém da sua família chegou a determinado local e você deseja alcançar esse local, vá. Não seja limitado por cabeças pequenas que existem aí na sociedade como um todo. Lohana, muito obrigada pela tua entrevista aqui hoje. Obrigada a vocês pelo espaço. A imprensa tem sempre aberto esses espaços para a gente, que é de muita importância, porque a imprensa, o papel dela também é, sem dúvida, educar.